Casa Prima Comércio Eletrônico, o seu home center online, com uma ampla variedade de produtos e mais de 5.000 itens disponíveis. Temos tudo o que precisa para reparar ou embelezar a sua casa, além de uma linha completa de ferramentas elétricas e manuais para todos os tipos de profissionais. Visite o nosso site e conheça toda a linha de produtos disponíveis. Acesse www.casaprima.com.br e saiba mais. Esporte Serra. A nossa missão é divulgar suas conquistas. Café, música e futebol, polêmica, treta esportiva e bom humor. É mais leve, é mais atraente, é para você. No ar, Esporte Serra Debate. Muito boa tarde, querido ouvinte internauta, que alegria tê-lo conosco a partir de agora. Nosso Esporte Serra Debate especial desta quarta-feira, dia 17 de março de 2021. Ainda estamos aqui em Maceió, na capital de Alagoas. O Juventude ontem, atuando aqui no interior de Alagoas, aqui próximo de Maceió, em Murici, conseguiu a sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Venceu o time da casa, o Murici, pelo placar de 3-0, com gols marcados por Matheus Peixoto, Guilherme Castilho e Vitor Mendes. E hoje é a vez do Caxias fazer a sua estreia na Copa do Brasil. Também em jogo único de primeira fase, às 8 da noite no Estádio Centenário, diante do Fortaleza. A partir de agora, meus amigos, nós estamos começando então este programa para analisar, conversar, debater, trocar uma ideia aí sobre como foi a estreia do Juventude e, claro, também já projetarmos, né, a estreia do Caxias logo mais. Estamos no Facebook, estamos no YouTube, obrigado pela companhia de todos. Vou apresentar aqui os nossos debatedores de hoje. Deixa eu só tirar a trilha rapidinho aqui para a gente apresentar os nossos queridos debatedores. Hoje estamos inclusive com um aniversariante, né? Seu Claudenir Mota, que está aqui conosco hoje. Dia 17, completando 60 anos, né? Nascido em 1961. Ô, seu Claudenir Mota, seja muito bem-vindo, parabéns pelo aniversário, viu? Muita saúde, felicidade, paz. E, como diz o outro, que essa data se repita por muitos anos ainda. E seja bem-vindo à terceira idade, ou à melhor idade, seu Claudenir. Boa tarde. Muito boa tarde, William. Boa tarde ao Ali. Boa tarde a você, querido ouvinte internauta. É isso aí, estamos no 6.0 na vida e feliz já antecipando aí os agradecimentos a todos os amigos, muitos recados já ali no Face. Eu acordei há pouco aqui em Manaus, porque a gente chegou muito tarde lá de Murici, e feliz demais com as manifestações de amizade, de carinho de todos os nossos queridos ouvintes internautas. E vamos tentar relatar aqui o que aconteceu ontem no jogo na cidade de Murici, a vitória muito importante do Juventude sobre a equipe do Murici pela Copa do Brasil, Juventude passando para a segunda fase, mais dinheiro no clube, isso é muito importante. E também projetando esse jogo difícil do Caxias hoje à noite contra o Fortaleza, mas eu tenho bastante confiança na equipe grená. Muito bem, sabe que o seu Claudenir viveu uma experiência diferente hoje, né, que foi voltar de Murici no clarear do dia, né? Porque amanhece muito cedo aqui, né? No Alagoas, no Nordeste como todo, no litoral, amanhece mais cedo pra cá, né? E a gente conseguiu sair de Murici já perto das 2 da madrugada em função de todo o atraso que teve. Não foi só a falta da luz, né? As coletivas também atrasaram muito por causa da dificuldade que a assessoria de imprensa do Juventude estava com a internet lá. Então a gente entrou com o nosso pós-jogo, já era perto da 1h da manhã, até desmontar todo o equipamento, olha. Já era quase 2, né? Então até a gente sair de lá e chegar aqui, chegamos no clarear do dia em Maceió, uma experiência de aniversário diferente aí pro seu Claudenir. Ali Vanim, direto de São Marcos, muito obrigado por atender o nosso convite, nos ajudar a analisar essa estreia do Juventude e projetar a estreia do Caxias na Copa do Brasil. Seja muito bem-vindo a este programa. Bom dia, meu querido amigo. Bom dia, William. Bom dia, Claudenir. Bom dia, a todos os boa nossos... tarde, né? Eu tô quase ficando louco já, né? Já estamos passando da 1h.
A maioria das pessoas já almoçou. É que eu não almocei ainda, eu acabei de acordar, mas boa tarde, Ali, boa tarde. Boa tarde, né? Que tu iniciou o pós-jogo com um bom dia, né? Tava te ouvindo ontem, 00:30, né? Isso Até aí. a Cecília reclamou, por que tu veio deitar tão tarde? Eu falei, não, eu queria ouvir até o final, né? Quando a gente, quando a equipe perde, né? A gente, naquele desgosto, vai ouvindo para tentar entender um pouquinho melhor e esfriar a cabeça. Quando vence também, né? Importante entender tudo para ir baixando a adrenalina final, né? Então, tá meio mexido esse 16 e 17, o aniversário do seu Claudenir aí tá cheio de nuances. Afinal, é um jogo, um resultado muito importante, uma classificação que marca, com certeza, talvez um novo momento na trajetória do Juventude nesse primeiro quadrimestre do ano, né? Onde a gente separa o campeonato antes do início do objetivo maior, que é a Série A. Então, foi um jogo que tem algumas coisas interessantes para avaliar, desde as opções táticas que o Marquinhos utilizou, até a forma de enfrentamento anímico que os jogadores se propuseram num campo muito difícil de jogar futebol. E, além disso, né, a gente tem uma rodada cheia de gaúchos na Copa do Brasil, com o Esportivo, com o Caxias, com o Ipiranga, com o Santa Cruz. Ipiranga na quinta, né, o Santa Cruz ainda hoje. Então, muito legal o futebol gaúcho viver esses momentos, confrontos grandes, confrontos contra equipes diferentes do que elas estão habituadas, em sua maioria. É um bom dia para a gente poder debater. Muita coisa, né? Graças a Deus, bastante futebol pra gente falar. Então vamos começar pelo Juventude, é claro, né? Vamos começar essa análise. Primeira coisa, né? Assim, tinha uma preocupação muito grande e muito justa em relação ao gramado. E quando a gente chegou lá em Muricy, a gente pôde comprovar, até fiz uma live rapidinho ali antes do jogo pra mostrar, tentar mostrar, porque a imagem, ela a definição atrapalha um pouquinho, mas deu bem para perceber a dificuldade que era aquele campo, né? E muitas vezes no jogo isso ficou evidente, né? O pessoal fazia um passe curto, a bola batia num cacuruto. Teve um lance no primeiro tempo que o lateral esquerdo, lá o Tadeu, do Muricy, tentou esticar o lançamento pro ponteiro esquerdo, o KT, eu acho que era até que estava na jogada, e a bola bate num formigueiro, assim, e vai pra lateral, né? Quer dizer, o formigueiro foi o lateral direito ali do Juventude, afastando o perigo e jogando a bola para fora. Eu lembro de um passe que o Elton fez, né, seu Claudenir, ali logo à nossa frente pro João Paulo, que a bola sobe e o João Paulo tem que dominar ela meio que no joelho, assim, né? Porque é impressionante como era irregular o gramado lá do estádio José Gomes da Costa. Então esse era um primeiro grande desafio. No entanto, né, me parece que o gramado acabou atrapalhando também o Muricy, que era um time leve do meio para frente, ali com o Diógenes, com o KT, o outro atacante também, né, o outro meia, lá, o Mucuri, Guilherme Mucuri, jogadores leves, jogadores jovens, que tu vê que eles estavam sendo atrapalhados pelo gramado, por incrível que pareça, que também, né, são jogadores formados em outros clubes, né, não são propriedade exclusiva do Muricy, assim, né, estão mais adaptados, sim, mas também foram atrapalhados. Eu acho que aquele campo atrapalha, sim, o Muricy. Tanto é, Ali, que o Muricy veio aqui em Maceió, na abertura do Campeonato Alagoano, e empatou com o CSA em 0-0. E a gente estava conversando com os colegas de lá e eles disseram que foi um grande jogo, que o Muricy jogou muito mais contra o CSA do que jogou contra o Juventude. Ou seja, gramado bom aqui no estádio Rei Pelé, um tapete, melhorou muito a atuação do Muricy. Enfim, o Juventude soube superar isso e soube se adaptar melhor ao campo do que o próprio adversário. E aí tem alguns destaques que a gente tem que trazer aqui para esse debate, que são evoluções do Juventude em relação a ele próprio, né? Temos que colocar, sim, a dificuldade técnica do Muricy. Isso é evidente, isso está posto aqui na nossa análise, né? É difícil de comparar, cada jogo é um jogo, mas sim, o Muricy me pareceu ser um time mais pobre tecnicamente do que o Ipiranga, mais pobre tecnicamente até do que o São Luís, o Pelotas, esses times que o Juventude já enfrentou. Porém, tem ali jogadores experientes, né? Alex Travassos, um jogador que já jogou Série A do Campeonato Brasileiro pelo Vitória da Bahia. O Zé Carlos, né, um centroavante que muito já fez gol lá pelo Criciúma do Vlad, jogou no CRB, no CSA, jogou por tudo lá, o Zé Carlos. E aqueles três meninos me chamaram a atenção, são jogadores que pelo menos tentaram jogar. O Guilherme Mucuri, o KT, número 11 em especial, e o Diógenes, que foi quem teve a primeira grande chance do jogo ao entrar cara a cara com o Marcelo Carné, que conseguiu fazer a defesa. Então, mesmo na minha avaliação, né, colocada essa dificuldade do Muricy, é preciso a gente avaliar como positiva a evolução do Juventude em relação a ele próprio. E aí eu começo destacando a parte tática. O Juventude ontem esteve mais próximo em suas linhas.
tomou conta do meio-campo. Essa que é a verdade. Ali que se decidiu o jogo, desde o início, onde o Juventude começou a recuperar a segunda bola e conseguia jogar. E aí passa necessariamente, para mim, pela figura do Elton, né? Eu acho que o Elton casou muito bem com o João Paulo, ainda que o Elton não seja um jogador de muita saída, mas para esse momento o Juventude estava precisando de alguém que fechasse essa casinha, que aproximasse as linhas do meio-campo, que fizesse o Juventude ter equilíbrio. E me parece que a escolha pelo Elton foi determinante para isso. Ficou bom João Paulo e Elton. Talvez até por características os dois sejam primeiros volantes, mas casou bem, pelo menos para esse momento, né? Se fosse em outro momento, né, Ali, a gente talvez até reclamasse, assim, como a gente reclamava de Bispo junto com o João Paulo. E que depois, no final da Série B, acabou se revelando uma boa solução. Bispo e João Paulo, foi assim que o Juventude terminou a competição e muito bem, e muito bem. E coincidência ou não, o Elton vem a ser o Bispo, né, de hoje. E de novo deu certo. Então eu quero saudar essa presença do Elton, aí acho que melhorou bastante o meio-campo do Juventude. Mas melhorou também a postura do Juventude, né? O pessoal disse, não, isso aí tem a ver com o bicho. Olha, pode ser que seja por causa do bicho, mas que melhorou a postura, melhorou, a Juventude soube encarar o jogo, igualou na luta, e aí quando igualou na luta, a parte técnica sobressaiu. E aí fez toda a diferença. E aí, só para fechar a minha avaliação, eu quero saudar algumas individualidades. De novo, o Paulo Henrique, de novo. Não é a primeira vez que esse rapaz faz um grande jogo. Candidato a melhor em campo. Saudar o Vitor Mendes, que fez um gol, né? Pode ser que melhore as atuações dele. Ontem ele não teve nenhum tipo de problema, foi muito pouco exigido o Vitor Mendes. Saudar então o Elton, que fez também crescer o João Paulo, né? Foi a melhor partida do João Paulo na temporada. E saudar o Guilherme Castilho, que já é o artilheiro do Juventude na temporada. O rapaz está muito bem, um jogador de 21 anos, terceiro gol que ele faz. E, óbvio, saudar o melhor em campo, Marcos Vinícius. Para mim, a grande surpresa e o grande acerto do Marquinhos. Ele pensou bem, colocar o Marcos Vinícius ali. O Mateuzinho não é extrema, entrou bem de novo como meia por dentro, né? E também saudar o Matheus Peixoto, que embora tenha tido uma atuação discreta com a bola rolando, fez o gol, né? E centroavante vive disso, inclusive foi um belo gol. Tava olhando o replay ali, ele girou como no futsal e fez o gol do pivô do futsal. Então essa é a minha opinião, quero te ouvir, Ali, sobre as tuas avaliações aí, sobre essa importante e consistente vitória do Juventude 3-0 em cima do Muricy. Acho que tu fizeste um belo compêndio, né, passando ali pelos setores do Juventude. O Juventude ele estava carente de organização e com isso gerava uma insegurança completa na equipe. A gente percebia aquele clarão ou aquele buraco negro, como queiram, no meio-campo, e ali desestruturava qualquer ação defensiva ou ofensiva. E aí passa pela figura do Elton, que trouxe uma tranquilidade muito grande ao João Paulo, uma consistência ao meio-campo. E organizando a casinha ali, a gente sabe que tudo funciona melhor. Eu lembro que eu fiz essa referência em um debate lá daquele Juventude do Piccoli, lá do 370, 361, né? Tu até levou essa pergunta para a coletiva do Marquinhos, né? Se não era a hora de dar uma ajustada de trás para frente, para que o Juventude tivesse mais tranquilidade, e de fato, né? Ele concordou e eu acho que ele começou a fazer isso utilizando o Elton. O Elton no meio-campo, apesar de não ser um jogador com a saída de bola, por exemplo, do Bochecha, ele também permite liberdade ao Paulo Henrique, né, que tem tranquilidade de subir no primeiro tempo. Ele até foi pouco, mas ao perceber essa segurança defensiva do Juventude, no segundo tempo fez, tanto é que com 30 segundos do segundo tempo ele fez, né? Parecia que ele tinha ouvido o Gão falando lá no intervalo, né? Que falou, tô sentindo falta da subida dessa troca do Capixaba com o Paulo Henrique, aconteceu, porque eles perceberam, nosso time está seguro, a gente tem condição de avançar. O Guilherme Castilho é um jogador de muita personalidade, e concluindo a minha avaliação sobre o meio-campo, os jogadores do Juventude combativos e no lugar certo tornam a equipe muito mais competitiva. Querendo ou não, o Renan Bressan, a gente sabe que está abaixo fisicamente, até na questão de força, né? Não está conseguindo competir. O Bochecha também já terminou uma Série B em decadência, tem que se reencontrar tecnicamente, talvez até fisicamente. Então, os jogadores que jogaram ontem, João Paulo, Elton e Guilherme Castilho, deram outra sustentação ao Ju. E aí tu começa a fazer algumas escolhas mais simples. A função de extrema exige um cacuete para a função.
tu tem que saber encarar aquela condição do 1 contra 1, a força de enfrentamento, que tem tudo que o Marcos Vinícius, o Sorriso, tem, e tudo que o Mateuzinho não tem. O Mateuzinho é um jogador muito bom jogador de futebol, uma qualidade, ele joga simples, joga fácil. Talvez uma das poucas coisas que ele não saiba fazer é ser esse extrema do jeito que, no sistema que o Juventude joga. Então estava prejudicando um jogador bom em detrimento a nada, não ganhar nada com isso. Então Marquinhos acertou de novo, equilibrou também a posição de cada um. Com isso, o Capixaba fica na direita, que é onde ele vai melhor. Com isso, o Marcos Vinícius vai na esquerda e cabe ao Matheus Peixoto fazer a função do centroavante. E ele foi pivô, não foi centroavante 2 vezes ontem. Ele deu um toque para a melhor chance do Júnior no primeiro tempo antes do gol, que é um chute do Guilherme Castilho. Ele dá nem fosse um ganchinho, né? A bola sobra para ele bater. E depois faz um gol sem dominar a bola, né? Ele dá o giro e bate. Um gol bonito, né? E que deu ao Ju, parece que foi uma poção mágica de confiança que entrou na equipe, né? Tá, saiu a zica, fizemos o gol, fomos eficientes, agora tá tudo em base, o segundo tempo já foi uma outra batida. Tu pegou vários pontos importantíssimos. Eu ainda sonho em ver o Mateuzinho jogando ao lado do Guilherme Castilho, né? Num 4-4-2. E eu não sei se não sobra o centroavante, mas é que no gauchão, principalmente, é bom ter centroavante. Mas, né, por que não João Paulo, Elton, Castilho e Mateuzinho? Um pela direita, um pela esquerda, alguém fazendo esse falso 9, né? E aí tu deixa o Marcos Vinícius e o Capixaba. Porque eu esqueci de falar do Capixaba, né? Mas o Capixaba, mais uma vez, é que o Capixaba é o concurso, né? Ele é o principal atacante do Juventude faz muito tempo. E mesmo nos piores momentos do Juventude, na arrancada do Gauchão desse ano, o Capixaba se destacou, né? E ontem de novo. Eu não sei se não fica interessante, sabe, Eli? Marcos Vinícius e Capixaba, Mateuzinho e Castilho. Tu perde a figura do centroavante, porém, tu fica com um dos dois meias sempre sendo essa alternativa a ingressar por dentro. Ou então, né, tirar um dos atacantes, fazer Capixaba e um 9. E aí depois entra o Marcos Vinícius no segundo tempo. Enfim, alternativas que o Juventude vai ganhando pelo fato do Mateuzinho ser meia. Eu espero que o Marquinhos tenha percebido isso agora de forma definitiva, que ou ele joga com 2 meias, né, ou se ele quiser colocar o Castilho, aí o Mateuzinho é reserva, ou é alternativa para segundo tempo, né, Ali? Acho que depois de um bom tempo, o Juventude passa a ter mais do que uma alternativa de esquema. Essa que tu relatou é interessante, né? Daqui a pouco o Castilho ele tem essa facilidade de pisar na área, como se fala agora. Ontem um gol de cabeça dele, de quem gosta disso, né? E nos outros jogos também, os chutes na boca na entrada da grande área também denotava essa característica. Eu tinha trazido esses tempos essa possibilidade no debate de fazer o losango ou do 4-2-2 com o Capixaba, e na época falava do Grampola, né? Porque o Marcos Vinícius ainda não tinha mostrado um destaque. Afinal, o Juventude passa a ter algumas alternativas, o grupo, as contratações começam a fazer alguma diferença, né? A gente chegou em determinado momento a questionar se o Juventude tinha trazido bons reforços, mas acho que isso pesou um pouco por causa da zaga, né? Que a substituição eu ainda acho que está aquém do que tinha, né? Em relação ao Wellington Barreiro, Vitor Mendes e Kleberson ainda estão abaixo, mas Paulo Henrique é boa contratação, Elton é boa contratação, Guilherme Castilho é boa contratação, e o Peixoto está começando a demonstrar que, pelo menos para competir a titularidade com o Grampola, tem condição sim. É questão de ir amadurecendo dentro de uma forma de jogo do Ju se adaptar. E o Barbarotti falou isso ontem, né? Na coletiva ele disse, a gente já estava começando a se questionar se as nossas contratações foram mesmo certas, né? Por causa da falta de confiança, tu começa a ver, poxa, ele até usou o termo, será que esse atleta vai disputar a Série A, né? Vai conseguir jogar a Série A? E pode ser que com a vitória de ontem, pelo menos essa, né, confiança retorne um pouquinho mais e que o Juventude reencontre uma forma de jogar, porque qualidade tem no elenco. Eu insisto isso. Mesmo nos jogos em que o Juventude perde, a gente vê que tem qualidade. Porque o Juventude perde em função da desorganização, mas ele sempre termina os jogos em cima dos adversários. Terminou em cima do Inter, botando bola na trave, o goleiro do Inter foi muito bem. Contra o São Luís também foi a mesma coisa, o Juventude pressionou um monte no final, o goleiro também foi muito bem. E contra o Pelotas, com 1 a menos, o Juventude quase empata o jogo, só não empatou ali porque o João Paulo errou o pênalti. Então,
mesmo nos piores momentos do Juventude, nessas derrotas doloridas de arrancada do gauchão, teve no decorrer da partida mostragens de qualidade. E é isso que dá essa esperança, né? Mesmo com desorganização, a qualidade estava suplantando, né? No jogo contra o Pelotas, o goleiro do Pelotas também fez uma sequência de defesas que beirou o absurdo, né? Então o Juventude tinha o que mostrar, mas não estava sabendo como, né? O que estava faltando era o como, né? E só sobre o Barbarotti, eu gosto de analisar a entrevista coletiva, gostei da forma como ele se posiciona, simples, objetivo, sem fugir de conversa, fazendo meia-culpa, fazendo análises. Eu acho muito importante, quando eu valorizo a figura do vice, ou da presença de um político do clube, afinal, né, dentro do futebol, mais importante ainda é a gente ter alguém de fora que tenha capacidade de botar o dedo na ferida e de ter uma agenda diferente do que os nossos dirigentes daqui têm. Então, essa combinação, para mim, ela é muito necessária. E, para mim, no discurso, ao menos, e nessas peças que a gente comentou, eu acabei de relatar no comentário anterior, acho que começa bem o Barbarotti. Acho que fazia tempo que o Juventude não tinha alguém tão afeito à função. Eu, pelo menos, não me recordo. O Barbarotti não é muito de falar, né? Acho que foi a primeira vez assim que ele deu entrevista pós-jogo e realmente me chamou a atenção, porque normalmente o executivo de futebol é um cara que tem essa linguagem mais moderna, ou é um cara que foge muito das perguntas e tal. E a leitura do Barbarotti foi exatamente isso, foi bem simples, objetiva, praticamente igual a nossa, assim. Até eu perguntei pra ele se eles pensavam em demitir o Marquinhos, né? E ele não fugiu da pergunta, sabe? E não ironizou, ele poderia ter ironizado. Eu já vi muito dirigente ironizar a pergunta, dizendo, não, ele falou, ele disse, não, a gente está sempre avaliando, sim, e tal. E disse, só que tem que entender que é muito, muito cedo, e a gente acreditava que ia melhorar, e já melhorou, e vai continuar melhorando e tal. Excelente mesmo a análise do Barbarotti, bem direto, simples e, como tu falou, sem fugir das perguntas. E aí, seu Claudenir, o senhor que sentiu o jogo de Juventude e Muricy à beira do campo, o que te pareceu essa estreia, né, do Juventude, que a muitos, e a nós e a mim em especial, surpreendeu positivamente. Eu confesso que eu esperava muito menos do Juventude ontem, viu, seu Claudenir? Pois, William e Ali, queridos ouvintes, internautas, nossos amigos que nos escutam, realmente, eu tinha uma expectativa muito diferente desta partida ontem, e ao iniciar, eu vi que a coisa não era o que eu pensava. Eu esperava a equipe da casa começando o jogo em cima, marcando, naquele estilo que a gente acompanha os jogos, tipo São Luís de Juí e Pelotas. Chegando firme, com toda a garra, com toda a vontade, sabendo da diferença técnica que tinha para a Juventude, então na força, na movimentação rápida de seu sistema defensivo, principalmente, tentando abafar a equipe do Juventude. E nada disso aconteceu. O jogo começou tranquilo, o Juventude conseguindo jogar e a equipe da casa completamente recuada. E aí, realmente, entre os aspectos táticos novos do Juventude, a presença do Elton, juntamente com o João Paulo, na armação ali no meio, foi muito importante. A equipe da casa simplesmente foi para trás. Foi para trás, o Juventude pôde jogar, pôde apertar o adversário. E também o aspecto, voltando ao aspecto do campo de futebol, realmente o gramado bastante irregular. E eu também concordo com vocês que não foi somente o Juventude o prejudicado na parte técnica do campo. A equipe da casa sentiu, sim, a parte, porque eu vi o time da casa bastante técnico. O time técnico também me surpreendeu. Eu achava que a equipe do Muricy vinha apenas aí na vontade, na força, na garra aí, e isso não aconteceu. A equipe também tentou jogar, só que aí o gramado prejudicou, e dá para dizer que a equipe da casa teve 2 adversários ontem. O seu gramado, né, que estão acostumados mesmo assim, não conseguiram, e a equipe adversária, o Juventude, muito bem postado, defensivamente, melhorou bastante o posicionamento e as jogadas do Kleberson e do Vitor Mendes. Eles mudaram completamente, ficaram acesos ao jogo. Os poucos cruzamentos que aconteceram na área do Juventude, eles levavam vantagem. Foi realmente uma atuação diferenciada do Kleberson e do Vitor Mendes, e ao ter esse trabalho defensivo bem posicionado, o Juventude cresceu, teve um meio-campo bastante organizado, com
o João Paulo e o Elton, o Guilherme Castilho completando muito bem essa triangulação do meio, e o ataque, Marcos Vinícius e Capixaba, o Capixaba pela direita e o Marcos Vinícius pela esquerda, muito bons, rápidos, iam para cima, objetivos, iam para cima dos adversários, e realmente o Peixoto um pouquinho abaixo, se bem que ele não era... O centroavante precisa ser abastecido, ele precisa ter a bola em seus pés, através de cruzamentos ou passes, e isso realmente acontecia pouco durante o primeiro tempo. No único lance, no final, ali aos 45, aconteceu um belo lance do Marcos Vinícius, e aí o que aconteceu? A qualidade de goleador do Peixoto apareceu, ele fez um giro muito bonito, fez um belo gol. Então, em termos gerais, realmente uma atuação muito boa do Juventude. Ele praticamente fez a equipe da casa ir para o seu sistema defensivo apenas para se defender. E a qualidade técnica ficou evidente, a do Juventude muito melhor, e realmente, taticamente, a equipe se encontrou, está melhorando cada vez mais. No segundo tempo, foi um domínio completo do jogo, a equipe da casa se perdeu completamente, ficou o Juventude como dono absoluto das ações, fez os gols, o segundo gol, o gol do Guilherme Castilho, a gente estava bem ali na lateral, pertinho do campo, a gente escutava todos os diálogos dos jogadores, os gritos dentro de campo, e a jogada começou com o Capixaba, puxando um contra-ataque rápido, forte, e o Paulo Henrique cruzou ao lado dele, assim, eu chamo overlapping, porque eu ainda tenho os termos antigos do futebol, ele passou a 1000 no lado do Capixaba, gritando, é para mim agora. E o Capixaba tocou direitinho, realmente, para o Paulo Henrique, e a força foi a linha de fundo e cruzou. E aí tinham 3 jogadores do Juventude na área, preparados para o gol, e acabou sendo o gol do Guilherme Castilho. Então, realmente, isso aí, eu até, como eu tenho esse sistema de futebol antigo, né, o cruzamento, indo o ponteiro direito, só que agora, no caso, foi o lateral direito, Paulo Henrique, indo à linha de fundo e cruzando, é uma situação de ataque espetacular, abre para os atacantes, abre a conclusão, e acabou acontecendo o gol. Então, realmente, gostei muito da atuação do Juventude, o time... veio com outro olhar para esta partida, e a equipe do adversário realmente não conseguiu jogar. A gente pode dizer que a equipe da casa jogou mal, mas não, o Juventude não deixou a equipe do Muricy jogar. Foi muito bom, tecnicamente e taticamente, a equipe do Juventude. E no aspecto individual, realmente, eu levo em conta o Paulo Henrique e o Capixaba. Paulo Henrique Capixaba muito bem, e também o sorriso, o Marcos Vinícius foi muito bem no jogo. Bela partida do Juventude, isso dá esperança novamente ao torcedor do Juventude, e espero que continue assim, né, nessa subida de produção, vamos dizer assim, a equipe, tentando achar um melhor posicionamento agora para o centroavante, o 9, né, aquele que faz o gol, o Matheus Peixoto, ainda um pouco isolado, precisando da ação melhor dos seus meias, dos seus laterais que vão ali de fundo e cruzam, e também, é claro, junto com o Matheus Peixoto, o seu reserva imediato, o Rafael Grampão, que nem entrou no jogo, realmente ficam desabastecidos. E isso, aos poucos, o Juventude está tentando melhorar, o Marquinhos Santos vai acertando seu estilo de jogo, os jogadores vão entendendo melhor, e o Juventude ontem entrou num espírito muito bom para o jogo, e acabou a vitória sendo justa e merecida. É isso que o Claudinei falou agora, era o meu próximo tópico, né? Como é que o Juventude pode aproveitar isso para o gauchão, né? Até porque tem essa pedreira aí contra o Ipiranga. Concordo que o gramado atrapalha quem precisa ganhar, o regulamento também, né? Exige que o time da casa tenha que jogar para ganhar. E até tentou, né? O que o Muricy fazia? Ele espetava os laterais bem como ponteiros, abria os zagueiros e esticava a bola. Provavelmente sabendo e olhando que o Juventude estava com dificuldade nessa bola nas costas da linha de 4, sobretudo nas costas do Eltinho. E ontem eu tenho que dizer, o Eltinho foi bem na marcação, né? Teve vários lançamentos, principalmente aqui para a direita, ali na nossa frente, que o Eltinho se antecipava, roubava a bola, e o Paulo Henrique do outro lado também. Então a linha de 4, a mais baixa do Juventude, a que joga mais para trás, os 2 zagueiros, os 2 laterais, ontem praticamente perfeitos, eles impediram a ideia de jogo.
do time do Muricy. O Muricy não conseguiu executar aquilo que ele planejou, que era esticar a bola para os lados e botar velocidade. O campo também atrapalhou eles nesse sentido, mas a linha do Juventude foi firme. Então, o que se pode, para a gente fechar o assunto Juventude, Ali, trazer desse jogo de ontem para o Gauchão, porque é muito importante, né? E o Barbarotti falou isso ontem. A gente agora é virar a chave e trazer para o Gauchão esse mesmo espírito. E tem uma pedreira danada contra o Ipiranga, que para mim é o melhor time aí desses, com certeza, o melhor time do interior agora, tá encaixado, tá bem desde o ano passado, aliás, desde que era o Celso Teixeira, aqui o treinador do Muricy, já tava bem. E agora é o seguinte, tem que ir lá e pelo menos empatar contra o Ipiranga, né, Ali? E óbvio que o Ipiranga é muito mais time do que o Muricy. Então vamos lá, o que se pode aproveitar de ontem para que o Juventude mantenha o embalo e não perca mais? Em primeiro lugar, eu preferiria que agora fosse um confronto, por exemplo, contra o Pelotas ou contra o São Luís, sabe? Já com a equipe mais equilibrada, com o anímico um pouquinho mais fortalecido, né? Porque independente dessa evolução do Juventude, eu acho que ela começa por manter essa escalação e talvez isso explique a demora do Marquinhos em começar a mexer. Não sei se essa pergunta foi feita, não lembro dela na coletiva, mas os torcedores estavam questionando, né? O Marquinhos não mexe, mas eu acho que ele queria dar um conjunto, né? Jogar pelo menos aí 60, 70 minutos, porque ele precisa de uma equipe base, né? Que não tinha até o momento. A gente não tinha meio campo titular, estava mexendo no ataque todos os jogos, afinal. Eu acho que isso motivou o Marquinhos a não trocar tão rápido. Então, começa pela manutenção da equipe titular, começa por ganhar confiança no enfrentamento, em dividir um lateral e dar um berro na cara do atacante, começar a encarar o gauchão como ele deve ser encarado, só que, apesar de todos esses detalhes que eu estou comentando, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não acho o Juventude minimamente favorito para enfrentar o Ipiranga. Concordo. Eu acho que o Juventude conseguindo o empate é um bom resultado, porque eu vejo o Ipiranga muito mais pronto que o Ju ainda. E dentre as equipes do interior, claro, juntamente com o Caxias, que até a gente sabe que está um passo à frente também, são equipes que é difícil o prognóstico de vitória contra eles. Infelizmente, talvez o Juventude vai ter um outro banho de água fria no final da semana. E isso é um perigo, né? É um perigo, viu, Ali? Porque seria muito ruim tu perder, e se perder mal ainda pro Ipiranga, porque tu praticamente joga o balde de água fria na reação, né? Então eu tenho esperança que o Juventude faça um bom jogo, sabe? Que as coisas comecem a andar, mas que vai ser realmente difícil, tu tem toda a razão. E isso vai ter que ser conversado perante o grupo. O quanto retumbante seria uma derrota que... Olha só, estatisticamente, comparando as condições dos times agora, seria natural, só que para o momento o Juventude não pode acontecer. Então, assim, ele é um ingrediente do confronto. O Juventude vai ter que achar uma forma de competir muito e de não perder a partida. Não perder essa partida, porque senão volta a partida contra o Muricy, aí vai ter virado só obrigação, vai tudo para trás de novo. Então, assim, o Juventude vai precisar dar algo a mais dentro do que ele pode oferecer hoje para não perder mais um jogo, que aí seria uma quarta derrota em 5 jogos. E aí, às vezes, mesmo o que estava evoluindo pode ir para trás. Tem bastante receio do jogo. Até porque depois é o Grêmio, né? Então a tendência natural é de mais um tropeço, né? Então é importante que o Juventude dê um jeito aí contra o Ipiranga de fazer um jogo pelo menos parecido com o que fez aqui, sobretudo no aspecto anímico, porque realmente ontem teve até isso, né? O Ali lembrou, teve um lance no segundo tempo que o Paulo Henrique rouba a bola do lateral esquerdo, do atacante, chuta em cima do atacante e ainda vibra na cara do atacante e o atacante caiu machucado ainda. Então, não é legal machucar o cara, mas esse é o espírito. É isso aí, tem que ter isso aí. No final do primeiro tempo, o Eltinho divide uma bola na linha de fundo, que não, aí ganha tiro de meta, digamos, né, que não vira escanteio, e também, cara, o zoom, a câmera na TV aproximou, né, aliás, outro detalhe, né, a câmera várias vezes aproximou o kick da bola. Vocês estavam lá, puderam observar, mas no zoom da câmera, impressionante, a bola não andava reta em momento nenhum, era o tempo inteiro quicando, o tempo inteiro quicando. O campo ele é todo mastigado, né? Ele é feito de tufos de grama, assim, e buraco. Um tufo e um buraco, né? Então não tem, né? Ele é totalmente irregular. Até ele é gramadinho, assim, né? Tu não vê carecas na grama, mas não tem regularidade nenhuma.
Muito bem, então vamos torcer que o Juventude continue fazendo aquilo que fez ontem, porque ontem foi realmente surpreendente, realmente positivamente surpreendente. Uma grande atuação do Juventude, a melhor atuação do ano, sem dúvida, uma vitória segura, sem passar nenhum tipo de susto, sem drama, né? Sem dificuldade, sem sufoco, nada. Foi uma vitória tranquila, o Juventude sai de Alagoas mais uma vez classificado na Copa do Brasil. O Caxias joga logo mais às 8 da noite contra o Fortaleza, uma característica de jogo completamente diferente, né? Campo bom, começa por aí, né? Vai ter jogo. E contra um adversário de Série A que deixa jogar, né? Joga e deixa jogar. Eu tô esperando um grande jogo de futebol, tecnicamente falando, porque o Caxias tá bem, né? O Caxias tá encaixado, tem tudo aquilo que a gente tem falado aqui todos os dias, que é a manutenção da base, um conjunto, um jeito. O Caxias está motivado para o jogo de hoje, está mobilizado, mas vai enfrentar um time da Série A que tem a qualidade da Série A. E o Anderson Moreira está conseguindo tirar do Fortaleza nas rodadas mais recentes já um futebol mais próximo daquele que ele apresentou recentemente, né? Porque o Fortaleza permanece na Série A com muitos méritos, até correu alguns riscos, mas ali no final o Fortaleza já estava tranquilo, ou seja, é de fato um time de Série A do Campeonato Brasileiro, permanece na Série A já há algumas temporadas. Perdeu alguns jogadores, contratou outros, a dificuldade está posta. E o Caxias tem que ganhar o jogo. Essa é o grande porém, né? O Caxias tem que produzir o suficiente para vencer um time da Série A. Já fez isso com o Grêmio recentemente e tem totais condições para fazer. Mas eu repito, eu espero um grande jogo. Espero que eu não me decepcione, que eu não erre a minha expectativa, como eu errei ontem, que achei que ia ser um jogo muito pior do que acabou sendo, sobretudo para o Juventude. Mas para hoje, Ali, eu acho que o jogo vai ser bem jogado no Centenário. O que tu acha? Confio também nessa tua análise aí. Acho que tem tudo para ser um baita jogo de futebol, né? O Fortaleza, eu não lembro em momento nenhum da vida dele ele ser uma equipe de truncar jogo, de não permitir que a outra equipe tenha a sua criação também. O Caxias é uma equipe de bom toque de bola, tem um meio campo de muita qualidade, que sabe rodar jogo, tem 2 atacantes de lado que estão evoluindo em relação ao que o Caxias tinha em 2020, que foi uma grande dificuldade na Série D. Então, e tem um outro ingrediente nesse confronto. O Caxias tem esse fantasma para superar, né? De avançar na fase na Copa do Brasil. Ano passado foi muito duro a eliminação para o Botafogo. Toda aquela questão da arbitragem, das situações que acabaram ocorrendo ao longo da partida, né? O Caxias saiu coração machucado, né, daquele confronto, porque viu a possibilidade real de avançar e acabou escapando não só por sua força, né, por às vezes influências que não deveriam acontecer no futebol, mas acontecem. A gente sabe que acontece toda hora e o Caxias vai ter que saber entrar na partida sabendo superar isso. A Copa do Brasil, ela é feita nesse formato de fase exatamente para que se permita algo de diferente, que equipes que não costumam se encontrar nos campeonatos de séries nacionais tenham a oportunidade desse confronto. E a gente já viu uma série de equipes que superaram as de melhor ranqueamento. Então, assim, o Caxias também tem condição de fazer isso. Dentro do Centenário, há muito tempo tem sido a fortaleza para o Caxias enfrentar o Fortaleza. E é hora de pensar menos assim, um adversário muito maior, tem muito mais condição. Não, o Caxias ele tem que fazer o seu jogo épico também. Tem que ter essa marca dentro da trajetória de avançar as fases na Copa do Brasil, até porque talvez o próximo confronto seja, inclusive, mais fácil que o primeiro. Então, assim, é um momento de uma concentração total, de deixar de lado essas outras situações. O árbitro é um cara que gosta de aparecer. Paciência, ele que vai arbitrar a partida. A gente sabe que quando uma equipe está afeita a vencer um jogo, ele tem que superar não só o adversário, todas as coisas que podem tentar se sobrepor. Tem que enfrentar isso, é parte da cultura esportiva de uma equipe. Então, o Caxias tem a base técnica do que já vem demonstrando no Gauchão, e hoje é dia de algo a mais. É dia do Caxias mostrar que quer ser a quinta força do estado, né? Que descontando a dupla Grenal, Juventude e o Brasil, que hoje tem uma condição melhor, o Caxias tem que disputar com o Ipiranga, com o São José, com o Esportivo, com o Santa Cruz, que são as equipes que estão ou em séries na frente, ou disputando a Copa do Brasil, tem que mostrar que é ele que vai fazer a diferença, para que os holofotes
foquem ali. Digo, não, quem conseguiu fazer a diferença nesses primeiros confrontos foi o Caxias e hoje é dia disso. É dia de algo a mais. É isso aí. E o Caxias vai ter que produzir o suficiente para fazer esse algo a mais que o Ali disse. Seu Claudenir Mota, o que o senhor imagina, né, de dificuldades nesse jogo que nós vamos transmitir às 8 da noite, Caxias e Fortaleza, mas ao mesmo tempo de esperanças aí para a gente trazer para o torcedor Grená nessa disputa valendo vaga na segunda fase, que para o Caxias talvez seja financeiramente até mais importante que o Juventude, né? Tudo bem que o Juventude saiu daqui com 1.070.000 e é importante, estava inclusive previsto no orçamento essa passagem de primeira fase. Mas para o Caxias talvez seja mais importante ainda se o Caxias conseguir estes 650 mil reais se passar para a próxima fase, seu Claudenir. Eu estou bastante otimista com o Caxias para o jogo de logo mais contra o Fortaleza e concordo plenamente com o Ali quando ele falou que o Caxias tem que dar o algo a mais. Eu chamo isso do 120%. A equipe tem que jogar porque vai encontrar um adversário forte, técnico, muito bom, mas como também o William falou e eu concordo, o time do Fortaleza joga e deixa jogar. E aí entra o aspecto técnico do Caxias, que normalmente se dá bem contra grandes times, vide aí os jogos contra o Grêmio no Gauchão do ano passado, sempre com superioridade técnica da equipe do Caxias. E é um jogo que tem tudo para, por exemplo, Diogo Oliveira. Esse cara, eu tenho a impressão que vai ser o nome do jogo. Ele, quando for acionado tecnicamente, é um excelente jogador, vai fazer a diferença. E eu confio muito na equipe do Caxias, tem que realmente dar toda a sua vida neste jogo e atacar bastante e, ao mesmo tempo, se defender. Não pode levar gol, tem que fazer gol e vencer a partida. O empate não adianta nada para a equipe do Caxias. Então, aí vem aquele trabalho defensivo, até agora, irrepreensível do Caxias no Gauchão, apesar de ter levado os 2 gols do Aimoré, mas o Guilherme Max e o Thiago Salles realmente é uma dupla de zaga muito forte e eles têm tudo para hoje neutralizar o ataque perigoso da equipe do Fortaleza. E na frente eu confio muito no Giovanni Gomes, ele que está voltando agora, e olha, William e Ali ouvintes, eu tenho certeza que o Diogo Oliveira hoje vai fazer um bom jogo no meio e vai fazer a jogada para o gol, já vou aqui antecipar, 1-0 para o Caxias, gol do Giovanni Gomes, uma grande jogada de Diogo Oliveira. Vai dar 1-0 para o Caxias, com grande atuação, com muita raça, com muita vontade, superando em todos os aspectos a equipe do Fortaleza. Eu acredito no Caxias e o time Grená vai entrar em campo com muita raça, muita vontade, muita técnica para vencer a perigosa equipe do Fortaleza. Vamos ver como é que o Fortaleza encara também, né? O Caxias. Se o Fortaleza vier meio que achando que é barbado, porque é o adversário da primeira fase, o Fortaleza vai ter dificuldade. E o Claudenir pega bem, eu acho que o Diogo Oliveira vai ter mais espaço para jogar do que ele tem no Rio Grande do Sul. Todo mundo do Rio Grande do Sul sabe que o Diogo Oliveira precisa ser marcado, né? Não sei se o Fortaleza, até pela grandeza dele, vai ter essa preocupação específica em tirar o espaço do Diogo. Pode ser que realmente seja a noite para o Diogo jogar um pouquinho mais. Até porque o Diogo tem característica de jogo assim, né? Para jogar contra um adversário que dá um pouquinho mais de espaço. Ele é um jogador muito mais técnico do que de confronto físico, né? Pode ser que realmente por aí o Caxias encontre esse caminho que ele precisa, né, para fazer gol, para ganhar, porque o empate é do Fortaleza. O Santa Cruz pega o Joinville no Estádio dos Plátanos, estava olhando o horário aqui, 8 da noite, claro, por determinação, né, da bandeira preta aí, então não pode ser de tarde. Esse jogo eu tô confiante, eu não levo muita fé no Joinville, viu, olha. Tudo bem que o Santa Cruz também tem um investimento bem modesto, mas vai que nos Plátanos o Santa Cruz faz uma gracinha, vou torcer pro Santa Cruz contra o Joinville. O Ipiranga joga amanhã, né? O Ipiranga é contra o Penarol, tá atravessando o país, se não foi ontem, vai hoje o Ipiranga para Manaus, né, para jogar contra o Penarol. E teremos também, tem mais um gaúcho, tá me fugindo aqui. Esportivo, claro, Esportivo e Remo. Olha, é que o Esportivo também tá muito mal, né? Eu assisti o jogo do Esportivo, eu não gostei do time do Esportivo. Qual foi o jogo que eu vi contra o Brasil de Pelotas? Eu não achei legal o time do Vink, depois perdeu mais uma já pro Grêmio, perdeu pro Aimoré, mas é uma oportunidade também de tirar o pé do barro contra o Remo. Mas eu vou te dizer, Violi,
O Ipiranga tem a obrigação de passar, eu acho que o Ipiranga vai conseguir lá, apesar das dificuldades. Mas eu vou te dizer que entre Esportivo e Santa Cruz, aí eu acredito mais no Santa Cruz do que no Esportivo. Posso estar errado, viu? O Santa Cruz ele tá com uma áurea legal, né? Essa conquista da divisão, da Copinha, né? Trouxe uma luz que há muito tempo, né? Uma luz positiva, assim, que há muito tempo não rodava o Santa Cruz, com a história do jornalista lá que assumiu a presidência, né? Começou, parece que o sol voltou a brilhar lá para aquele lado. E o Joinville há tempos, né? Não é uma equipe que nos traz nenhum tipo de confiança. Aquele projeto que parecia ser muito audacioso e dá muito certo, meio foi por água abaixo. E assim, com relação ao esportivo, realmente preocupa o que a equipe vem demonstrando, né? O Remo é sempre uma equipe difícil de enfrentar, competitiva pra caramba. O Vink vai ter que fazer mais ou menos como aquela vez que ele estava no Ju aí com um time ruim pra caramba, que ele conseguiu passar do América lá, né? No jogo daquele jeito, mas foi. Então, assim, pelo que está apresentando em campo, eu tenho certo receio. Mas, de repente, né, naquele dia especial para os gaúchos, a gente conseguisse avançar todo mundo, né? Seria legal. Porque o Ipiranga eu acho que faz frente lá. Não conheço a equipe do Penarol, né? Mas o Ipiranga tá bem, não tem por que cair de produtividade, né? Então, acho que tem tudo para a gente viver uma noite legal. Só de ter esses confrontos eu fico muito feliz. Assim, eu gosto de ver o Rio Grande do Sul disputando competições e rodando o Brasil afora, aí, né, ou as equipes nos visitando, ou a gente tendo que rodar o país aí para esses confrontos. Para mim, é um dos momentos mais especiais que tem no futebol. Eu fico demais. Bem encantado, assim. Copa do Brasil é demais. Imagina a alegria lá, pessoal de Santa Cruz, né? Ter que poder fazer um jogo de Copa do Brasil estando o time do jeito que estava, na terceirona gaúcha, né? Muito bem. Quero agradecer, né? Estamos chegando à conclusão de um programa um pouquinho menor. A gente está ainda fora de casa, né? Então temos que nos adaptar também às realidades de horários. Alivani, muito obrigado por ter atendido o nosso convite aí, querido parceiro e amigo. Tenha uma excelente quarta-feira. Vamos acompanhar essa rodada cheíssima aí de Copa do Brasil, tem Libertadores, enfim. O futebol pelo menos está nos mantendo ocupados nesse momento de pandemia, né, Ali? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, William, seu Claudelino. Novamente, parabéns pelo aniversário, né? Então, hoje é dia de acompanhar a rodada para na sexta-feira, no debate, daí acho que tudo mais em seu lugar. A gente teve muito assunto de futebol para falar, já que os outros temas, né, não são muito divertidos nem muito empolgantes. Então, futebol aí tá salvando a pátria. Um abraço. Abraço, Ali. Seu Claudeniro, muito obrigado. Feliz aniversário. Até o nosso próximo encontro aqui na Esporte Serra, que será logo mais na transmissão do Jogo do Caxias, né? Obrigado, William. Obrigado ao Ali. E já quero antecipar aqui o meu agradecimento a todos os queridos ouvintes, internautas que mandaram os parabéns para mim, pelo meu aniversário, os meus 60 anos. Confirmando, entrei no grupo de risco, entrei no grupo dos velhinhos e vamos em frente sempre, agradecendo a nossa querida audiência da Esporte Serra e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, que será logo mais. Vamos acompanhar de perto o Caxias contra o Fortaleza e, com toda certeza, vamos levar mais uma vitória do Grená sobre seus adversários. Uma boa tarde a todos e até mais. Até mais. Muito obrigado, Claudenir. E obrigado a você que esteve conosco, nos dando a honra da sua companhia e audiência nesta quarta-feira, dia 17. O Esporte Serra Debate fica por aqui. Obrigado mais uma vez ao Ali e ao Claudenir. Voltamos logo mais à noite com a transmissão de Caxias e Fortaleza. Web Rádio Esporte Serra, nossa missão é divulgar essas conquistas. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Você acompanhou o Esporte Serra Debate. Nossa missão é divulgar suas conquistas. Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Barbearia Ari Rocha. Desde 2016, investindo no teu visual. Visite o Barbeiro dos Boleiros. Barbearia Ari Rocha. Sua vida com mais estilo. Drible, a falta de beleza. Faça do seu estilo um golaço de placa. Entre em contato pelo WhatsApp
54 98413 8971. Sede principal na Cristiano Ramos de Oliveira 407, próximo ao Shopping Iguatemi. Filial no centro de Farroupilha. Nas redes sociais, @Barbearia Ari Rocha. Rádio é Esporte Serra, a emoção do futebol.